Meu querido filho, minha querida filha em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo neste momento especial. Não foi por acaso que teus olhos pousaram nestas palavras. Foi a mão amorosa de Deus que te conduziu até aqui, neste dia sagrado da Assunção de Nossa Senhora. Do céu, onde agora contemplo o rosto de Deus junto aos santos e anjos, venho trazer-te uma mensagem de esperança e renovação. A Virgem Maria, que hoje celebramos em sua gloriosa Assunção aos céus, intercede por ti neste momento. Ela conhece cada lágrima que derramas em segredo, cada noite de insônia, preocupado com as contas a pagar, cada suspiro de angústia quando olhas para tua família e te perguntas como proverás o sustento do amanhã. Escuta-me com atenção, pois o que vou revelar-te é um segredo celestial que deve permanecer guardado entre ti e o Altíssimo. Não o compartilhes ainda com ninguém, pois há um tempo para plantar em silêncio e um tempo para colher com alegria. E teu tempo de colheita está mais próximo do que imaginas. Aqui no Brasil, terra de fé e esperança, vejo milhões como tu, lutando diariamente contra a escassez, enfrentando o alto custo de vida, os impostos que parecem infinitos, as prestações que se acumulam. Vejo mães chorando ao abrir a geladeira quase vazia, pais que trabalham em 2 empregos e ainda assim mal conseguem pagar o aluguel, jovens que sonham com um futuro melhor, mas se sentem amarrados por dívidas e limitações. Na minha vida terrena em San Giovanni Rotondo, na Itália, testemunhei situações semelhantes. Quantas vezes vi famílias brasileiras que, mesmo à distância, me escreviam cartas desesperadas pedindo auxílio espiritual para suas dificuldades financeiras. Quantos peregrinos vindos desta terra abençoada chegavam ao meu confessionário com o coração pesado por preocupações materiais. Mas hoje, neste dia sagrado da Assunção de Maria, trago-te uma palavra profética. A provisão divina está a caminho. O milagre financeiro que tanto esperas está prestes a manifestar-se em tua vida. Assim como Nossa Senhora foi elevada aos céus, também tua situação financeira será elevada pelo poder de Deus. Recordo-me de uma família brasileira de São Paulo que me procurou quando eu ainda caminhava nesta terra. O pai havia perdido o emprego, a mãe estava doente e tinham 3 filhos pequenos para alimentar. O desespero estava estampado em seus rostos. Juntos, fizemos uma oração poderosa e eu lhes disse: confiem, a providência divina já está em movimento. Uma semana depois, recebi uma carta. O homem havia sido chamado para uma entrevista de emprego inesperada e não apenas conseguiu a vaga, mas com um salário 2 vezes maior que o anterior. Está escrito em Isaías 43:19. Eis que estou fazendo uma coisa nova, e agora mesmo está surgindo. Acaso não a percebeis? Estou abrindo um caminho no deserto e rios no lugar seco. Esta palavra é para ti hoje, mas para receber este milagre, precisas preparar teu coração e teu espírito. A preparação começa pela fé. Não uma fé pequena, tímida, vacilante, mas uma fé robusta, inabalável, como a fé de Maria que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, mesmo sem compreender plenamente o mistério que se desdobrava em sua vida. Aqui no Brasil, terra de contrastes, onde a abundância e a escassez convivem lado a lado, o inimigo tem plantado na mente de muitos a mentira de que nasceram para ser pobres, que a escassez é seu destino inevitável. Quantos brasileiros não cresceram ouvindo: dinheiro não é para gente como nós, nascemos pobres e morreremos pobres, quem nasce para tostão nunca chega a real. Estas são mentiras do inferno. Tu, meu filho, minha filha, que me lês agora, és herdeiro das promessas divinas. Tua porção não é a miséria, mas a abundância, não a escassez, mas a prosperidade. Pois está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.
quero compartilhar contigo um segredo que poucos conhecem. Durante minha vida terrena, nosso convento em San Giovanni Rotondo muitas vezes enfrentou graves dificuldades financeiras. Havia dias em que não tínhamos sequer o necessário para o pão diário, mas eu jamais duvidei da providência divina. E sempre, no momento certo, Deus providenciava. Lembro-me de um episódio marcante. Era inverno, nossos suprimentos haviam acabado e não tínhamos dinheiro algum. Os outros frades estavam preocupados, mas eu os reuni para uma oração de fé. Enquanto orávamos, ouvimos batidas na porta. Era um homem que nunca havíamos visto antes. Disse apenas: "Fui instruído a trazer isto para vocês", e deixou vários sacos de alimentos e um envelope com dinheiro suficiente para nossas necessidades por 3 meses. Quando perguntamos seu nome, respondeu: "Isso não importa. O que importa é que Deus ouve as orações. Esta mesma providência divina está sendo ativada em tua vida agora. Sentes isso? É como uma brisa suave que começa a soprar antes da grande tempestade de bênçãos. O Espírito Santo está se movendo, preparando o cenário para o grande ato de Deus. Presta atenção aos sinais, pois eles já começaram a aparecer. Muitas vezes, porém, carregamos em nossa alma bloqueios espirituais que impedem as bênçãos de fluírem. São como represas que seguram o rio da abundância divina. No contexto brasileiro, onde tantos sofrem com a instabilidade econômica, esses bloqueios podem ser ainda mais fortes. Estes bloqueios têm várias origens: palavras de maldição proferidas contra ti no passado, inveja de pessoas ao teu redor, mentalidade de escassez herdada da família, ou mesmo tua própria incredulidade. São como correntes invisíveis que te prendem à pobreza. Lembro-me de um jovem empresário brasileiro que me procurou. Ele tinha um pequeno negócio, mas por mais que se esforçasse, nunca conseguia prosperar. Ao orar por ele, o Senhor me revelou que seu próprio pai, frustrado com seus próprios fracassos, havia dito: "Nesta família, ninguém nunca será rico. Está no nosso sangue ser pobre." Aquelas palavras, pronunciadas num momento de amargura, haviam criado uma barreira espiritual que precisava ser quebrada. Oramos juntos, renunciamos àquela maldição familiar, e em poucos meses seu negócio começou a florescer de maneira surpreendente. Hoje, quero fazer contigo uma oração poderosa para quebrar todos esses bloqueios e abrir as comportas da provisão celestial. Esta não é uma oração qualquer, é uma oração ungida pelo poder do Espírito Santo, sendo feita num momento kairos, um tempo especial escolhido por Deus, neste dia sagrado da Assunção de Nossa Senhora. Coloca tua mão sobre o coração e ora comigo. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus que multiplicaste os pães e os peixes, que transformaste água em vinho, que mandaste o maná do céu para alimentar teu povo no deserto, eu venho diante de ti neste momento sagrado. Reconheço que tu és o dono do ouro e da prata, que a ti pertencem os milhares de animais sobre os montes, que em tuas mãos está toda a riqueza do universo. Tu conheces cada detalhe da minha vida, minhas lutas, meus medos, minhas noites sem dormir, pensando em como pagarei as contas. Tu vês quando acordo assustado na madrugada, com o coração apertado pela preocupação. Vês quando escondo minhas lágrimas para não preocupar minha família. Vês quando finjo estar bem, mas por dentro estou desesperado. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, declaro quebrada toda maldição financeira sobre minha vida. Cancelo agora toda palavra negativa proferida por pais, avós, bisavós ou qualquer antepassado. Anulo todo decreto de pobreza, toda sentença de escassez, toda profecia de fracasso. Quebro os grilhões da miséria hereditária que por tanto tempo tem aprisionado as famílias brasileiras. Rompo as correntes da limitação mental que nos fazem crer que somos destinados à pobreza. Destruo as fortalezas da incredulidade que nos impedem de confiar plenamente em tuas promessas.
E profetizo vida nova. Profetizo abundância onde havia falta. Profetizo multiplicação onde havia subtração. Profetizo portas abertas onde havia muros. Profetizo favor divino, conexões sobrenaturais, oportunidades extraordinárias. Que o dinheiro venha do norte e do sul, do leste e do oeste, que surja de fontes esperadas e inesperadas, que flua como rio caudaloso para minha vida, que se rende completamente a ti, Senhor. Assim como enviaste corvos para alimentar Elias, assim como usaste uma viúva pobre para sustentar teu profeta, assim como multiplicaste o azeite da viúva de Sarepta, faz agora um milagre criativo em minha vida. Que algo sobrenatural aconteça, que o impossível se torne possível, que o improvável se torne realidade, que todos vejam e saibam que foi a tua mão poderosa que operou este milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, a oração foi feita e o céu já começou a se mover. Mas há algo mais que precisas saber. O milagre muitas vezes requer uma ação de fé da tua parte. Quando Jesus multiplicou os pães, primeiro pediu que trouxessem o pouco que tinham. Quando transformou água em vinho, primeiro mandou que enchessem as talhas com água. Quando curou o cego, mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Qual será a tua ação de fé hoje? Talvez seja perdoar alguém que te deve. Talvez seja dar uma oferta, mesmo tendo pouco. Talvez seja enviar aquele currículo, fazer aquela ligação, ter aquela conversa difícil. O Espírito Santo te mostrará claramente o que fazer e quando fizeres, verás o sobrenatural se manifestar. Aqui no Brasil, onde tantos lutam diariamente para sobreviver, onde o salário mínimo mal cobre as necessidades básicas, onde o desemprego atinge milhões, tua fé precisa ser ainda mais forte. É nas situações mais difíceis que os maiores milagres acontecem. Lembra-te das palavras de São Paulo aos Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esta promessa é para ti hoje. Meus amados filhos e filhas em Cristo, continuamos agora nossa jornada espiritual rumo ao milagre financeiro que o Senhor está preparando para ti. Sinto em meu espírito que algo extraordinário está acontecendo no mundo espiritual, enquanto compartilho estas palavras contigo. Os anjos estão em movimento, as forças celestiais estão trabalhando e teu nome está sendo mencionado nas cortes do céu. Aqui no Brasil, terra de fé e esperança, mas também de tantas dificuldades econômicas, o Senhor está levantando um exército de filhos e filhas que experimentarão sua provisão sobrenatural. Em meio ao alto custo de vida, aos impostos que parecem não ter fim, ao desemprego que aflige tantas famílias, Deus está preparando um derramamento de bênçãos financeiras como nunca antes visto. Quero que entendas algo profundo sobre como funciona o reino espiritual. Quando Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, no Evangelho de Mateus 7,7, ele estava revelando uma lei espiritual poderosa. Observa que ele usou 3 verbos diferentes, pedir, buscar e bater. Cada um desses verbos representa um nível diferente de intensidade na oração. Pedir é o primeiro nível, quando simplesmente apresentamos nossas necessidades a Deus. Buscar é quando perseveramos, quando não desistimos após o primeiro não ou o primeiro silêncio. Mas bater é quando chegamos ao ponto de desespero santo, quando nossa necessidade se torna um clamor que atravessa os céus e chega ao trono de Deus. E é neste nível que os grandes milagres acontecem. Nas favelas do Rio de Janeiro, nos sertões do Nordeste, nas periferias de São Paulo, nos rincões da Amazônia, em cada canto deste país continental, há brasileiros batendo a porta do céu com orações desesperadas por provisão. E o Senhor está respondendo.
Recordo-me de uma mulher brasileira que conheci durante uma de suas peregrinações a San Giovanni Rotondo. Ela havia batido em todas as portas humanas possíveis. Bancos haviam negado empréstimos, parentes haviam virado as costas, amigos haviam desaparecido. Sua pequena loja estava prestes a fechar e ela tinha 2 filhos para sustentar sozinha, pois o marido a havia abandonado. Quando chegou até mim, seus olhos estavam secos. Havia chorado tanto que as lágrimas haviam secado. Disse-me ela: Padre Pio, não tenho mais forças nem para orar. Só me resta desistir. Segurei suas mãos calejadas pelo trabalho duro e disse: Filha, quando chegamos ao fim de nossas forças, é quando a força de Deus começa a se manifestar. Teu vale de lágrimas está prestes a se tornar uma fonte de alegria. Oramos juntos, e eu vi no espírito que sua resposta viria através de algo que ela havia esquecido completamente. 3 dias depois, recebi uma carta dela. Uma cliente antiga, que havia se mudado para o exterior anos antes, retornou ao Brasil e procurou sua loja. Esta cliente não apenas comprou um grande estoque de produtos, mas também se tornou sócia do negócio, injetando o capital necessário para transformá-lo e expandir. O mais impressionante: esta cliente contou que havia sonhado com a loja 3 vezes consecutivas e sentiu que precisava voltar ao Brasil para procurá-la. Vês como Deus trabalha? Ele não está limitado pelo tempo nem pelo espaço. Tua provisão pode já estar a caminho, apenas esperando o momento perfeito para se manifestar. E esse momento está chegando rapidamente. Agora deixa-me compartilhar contigo um segredo espiritual que aprendi através de anos de vida contemplativa e milhares de horas em oração. Existe algo que chamo de lei da semeadura inversa. Normalmente, pensamos que precisamos ter para poder dar. Mas no reino de Deus, muitas vezes precisamos dar para poder receber. É o princípio que Jesus ensinou em Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Não estou dizendo para deres o que não tens, ou para te endividares ainda mais, mas talvez haja algo que possas compartilhar. Um talento, um tempo, uma palavra de encorajamento, um pequeno gesto de bondade. Quando abrimos nossa mão fechada pelo medo da escassez, criamos espaço para Deus encher nossas mãos com sua abundância. No Brasil, onde a desigualdade social é tão gritante, este princípio torna-se ainda mais poderoso. Quando compartilhamos o pouco que temos com quem tem menos ainda, ativamos leis espirituais de multiplicação. Lembro-me de um episódio marcante que aconteceu com uma família de Recife. Estavam passando por extrema dificuldade financeira, mal tinham o que comer. Um dia, uma vizinha ainda mais pobre bateu à porta pedindo um pouco de arroz, pois seus filhos não comiam há 2 dias. A dona da casa hesitou por um momento. Tinha apenas meio quilo de arroz que precisava durar até o final da semana para sua própria família. Mas algo em seu coração a impeliu a dividir o que tinha. Deu à vizinha metade do que possuía. Naquela mesma tarde, seu filho, que estava desempregado há meses, chegou em casa com a notícia de que havia conseguido um emprego. E não era um emprego qualquer, era uma posição que pagava 3 vezes mais que seu trabalho anterior. No primeiro dia de trabalho, seu novo patrão, sabendo de sua situação, adiantou-lhe parte do salário. Coincidência? Não, meus filhos, é a lei da semeadura inversa em ação. Quero falar agora sobre algo que tem roubado a prosperidade de muitos brasileiros: as palavras negativas. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quantos de vós não têm o hábito de dizer frases como: estou quebrado, nunca vou conseguir pagar essas dívidas, dinheiro não é para mim, nascemos pobres e vamos morrer pobres?
Estas palavras são como sementes que plantas no jardim do teu futuro, e toda semente, boa ou má, eventualmente produz uma colheita. Quero propor-te um desafio. Faz um jejum de palavras negativas. Durante os próximos 21 dias, vigia a tua boca. Não digas mais que estás quebrado, que não tens dinheiro, que nunca sairás dessa situação. Em vez disso, mesmo que a realidade pareça contrária, declara: meu Deus está suprindo, a provisão está chegando, sou abençoado e próspero em Cristo. No começo, parecerá estranho, talvez até hipócrita, especialmente quando a conta bancária estiver vazia e as contas a pagar se acumulando. Mas lembra-te, a realidade espiritual precede a realidade material. O que declaras hoje com tua boca, experimentarás amanhã em tua vida. Em São Paulo, conheci um jovem empresário que havia falido 3 vezes. Cada vez que tentava recomeçar, algo dava errado. Quando conversamos, percebi que ele tinha um padrão. Constantemente falava sobre seus fracassos, repetindo sempre: tenho uma sina, tudo que toco desmorona. Expliquei-lhe como suas palavras estavam criando sua realidade. Ele decidiu mudar seu discurso. Começou a declarar: mesmo em meio à falência, sou próspero, meus negócios florescem, Deus me dá sabedoria para tomar decisões lucrativas. 6 meses depois, uma porta inesperada se abriu. Um antigo cliente o procurou com uma proposta de parceria que transformou completamente sua vida financeira. Padre, disse-me ele mais tarde, mudei minhas palavras e Deus mudou minha vida. Agora, meus filhos, quero preparar vosso coração para receber o milagre financeiro de forma correta. Quando a bênção chegar, e ela chegará, sereis tentados de 2 formas. Primeiro, o medo de perder fará com que queirais guardar tudo, ser avarentos, mesquinhos. Segundo, a euforia poderá vos levar a gastar tudo imprudentemente. Nenhum dos 2 extremos agrada a Deus. Ele quer que sejais mordomos fiéis, pessoas que administram com sabedoria os recursos celestiais. Usai parte para vossas necessidades, guardai parte para o futuro e sempre, sempre separai uma parte para abençoar outros e para a obra de Deus. Esta é a fórmula divina para manter o fluxo de prosperidade sempre aberto. No Brasil, onde a educação financeira ainda é um privilégio de poucos, este conselho é especialmente importante. Quantas histórias não conhecemos de pessoas que receberam grandes somas, uma herança, uma indenização, um prêmio, e em poucos meses estavam mais endividadas que antes. Quando o milagre financeiro chegar, procura aconselhamento sábio. Aprende a investir, a poupar, a fazer o dinheiro trabalhar para ti, em vez de trabalhares eternamente pelo dinheiro. Lembra-te, Deus não quer apenas tirar-te da crise momentânea. Ele quer estabelecer-te em um novo patamar de prosperidade sustentável. Vejo no Espírito que muitos que estão lendo estas palavras têm dons e talentos enterrados pelo medo e pela insegurança. Talvez saibas cozinhar maravilhosamente, mas nunca pensaste em vender tuas comidas. Talvez tenhas habilidades manuais, mas nunca as transformaste em fonte de renda. Talvez possuas conhecimentos que outros pagariam para aprender. O Senhor está dizendo agora: desenterrai vossos talentos. Como na parábola dos talentos que Jesus contou, Deus espera que multipliquemos o que Ele nos deu. Aquele servo que enterrou seu talento por medo foi repreendido. Não cometas o mesmo erro. No Brasil, terra de criatividade e engenho, onde tantos empreendedores surgem da necessidade, teu milagre financeiro pode vir através da monetização de algo que já possuis, mas ainda não percebeste seu valor. Uma senhora de Minas Gerais me contou que passava por sérias dificuldades financeiras após ficar viúva. Certo dia, enquanto orava desesperadamente por ajuda, sentiu-se inspirada a fazer pães como sua avó lhe ensinara. Começou a vender para os vizinhos, depois para pequenos mercados locais.
Hoje, sua pequena padaria artesanal emprega 15 pessoas e seus produtos são vendidos em toda a região. O milagre estava em minhas mãos o tempo todo, disse-me ela. Eu só precisava crer. Estamos chegando ao final desta mensagem, mas antes quero selar tudo com uma oração final de poder e autoridade. Esta não é uma oração comum. É uma declaração de guerra espiritual, um decreto celestial que moverá montanhas e abrirá mares. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos Celestiais, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu selo agora tudo o que foi declarado. Que nenhuma força do inferno possa impedir o cumprimento destas palavras proféticas. Que os anjos da provisão sejam liberados agora mesmo sobre o Brasil e sobre a vida de cada pessoa que lê estas palavras. Que Miguel, o arcanjo guerreiro, vá à frente, abrindo caminhos de prosperidade. Que Gabriel traga as boas novas de oportunidades divinas. Que Rafael cure todas as feridas financeiras do passado. Declaro que o milagre se manifestará. O dinheiro surgirá, as portas se abrirão, as oportunidades aparecerão, os bloqueios cairão, as dívidas serão quitadas, a prosperidade fluirá como rio caudaloso. E profetizo, este é apenas o começo. O que Deus fará nos próximos dias será tão impressionante que tu mesma ficarás maravilhado. Pessoas perguntarão, o que aconteceu contigo? E tu terás um testemunho poderoso para contar. Que assim seja, que assim se cumpra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido filho, minha querida filha, guarda estas palavras no teu coração. Não as compartilhes ainda com ninguém. Deixa que o milagre aconteça primeiro. Depois, quando todos virem a transformação em tua vida, então sim, conta o que Deus fez. Teu testemunho inspirará outros a crerem. Hoje, neste sagrado dia da Assunção de Maria, a Mãe de Jesus está intercedendo por ti junto ao trono da graça. Ela que experimentou o milagre da provisão quando os vasos de vinho se esvaziaram nas bodas de Caná, conhece bem tuas necessidades e está apresentando-as diretamente a seu filho. Lembra-te, não estás sozinho nesta jornada. O céu inteiro está trabalhando a teu favor. A nuvem de testemunhas de Hebreus 12:1 está torcendo por ti, observando tua caminhada de fé com expectativa. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde teu coração e tua mente. Que a provisão divina te alcance de forma sobrenatural. E que tu sejas para sempre um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas. Com amor paternal e bênção celestial, Padre Pio te abençoa e te guarda. Vai em paz e prepara-te para o milagre que está a caminho. Em cada nascer do sol, a partir de hoje, repete com fé: hoje é o dia do meu milagre financeiro. Eu o recebo pela fé, em nome de Jesus. E observa o que acontecerá. O Brasil inteiro testemunhará o poder de Deus manifestado em tua vida.